Desemprego cai para 7,9% no trimestre até março, menor taxa desde 2014. Vejam só, saiu assim, tá? No UOL. O que o UOL fala? A gente pode criticar, mas a manchete deles é a mais correta em relação a esse assunto hoje. A taxa de desemprego foi de 7,9% no trimestre até março de 2024, a menor já registrada para um trimestre encerrado em março desde 2014, quando chegou a 7,2%. O que é que o UOL fez? Comparou um trimestre com o outro, certo? Enquanto, na mesma notícia, no Metrópole está assim: desemprego cresce e atinge 8,6 milhões de brasileiros. E no Estadão, taxa de desemprego no país vai a 7,9% na terceira alta seguida. Número divulgado pelo IBGE para o trimestre encerrado em março, porém ficou abaixo das projeções do mercado. Gente, é muita desonestidade, né? Porque o mercado, esse Deus que guia tanto a mídia comercial quanto os políticos de direita e extrema-direita, havia previsto um desemprego de 8,1% e deu 7,9%. Boa notícia, mas o Metrópolis, que está cada vez mais alinhado com o bolsonarismo, e o Estadão, isso aí já ninguém tem mais dúvida, deram um twist capado na notícia para dizer que ela é ruim, Felipe. Para dizer que ela é ruim. Cara, é muito difícil, né? É muito difícil o governo mostrar o que está fazendo com uma imprensa que não só se concentra nas más notícias, como desvirtua as boas para parecerem ruins. Existem 3 tipos de mentiras. Mentiras hediondas e estatísticas. Porque com os números, né, você consegue distorcer qualquer coisa. Você pega... É o lugar comum que a gente sempre usa para falar disso, mas se eu como um frango e a Sinara não come nenhum frango, cada um comeu meio frango. A gente distorce uma realidade. Então, eles conseguem fazer essa manobra com os números, Sinara, sempre para desfavorecer o governo. E aí fica essa sensação, né, de que não está andando, é o que eles querem vender. E repare, eu quero acrescentar isso, uma informação que a gente vem debatendo muito aqui no Fórum 11:30, sempre que eu estou aqui eu debato isso com a Adri e com o Rovai, sobre quem alimenta, por exemplo, a inteligência artificial e os algoritmos. Porque o que faz a inteligência artificial? Vai pegar uma matéria dessa e uma matéria dessa vai virar fonte. Se ela quiser fazer uma matéria sobre desemprego, isso aí vai ser uma das grandes fontes, porque tem muitos cliques, correto? Então, o que a gente vai ver na gestação da inteligência artificial é sempre uma correlação de fontes que vai privilegiar fake news e fake news ainda patrocinadas. Um exemplo claro é o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo que diz que a escravidão foi boa para o povo negro. Só para a gente começar. Que diz que os africanos que vieram para o Brasil tiveram muita sorte em não permanecer na África e vir aqui serem escravizados. Esse tipo de fake news que eles veiculam. No entanto, Sinara, nos últimos 90 dias, o Brasil Paralelo foi o maior anunciante da Meta, com 2,5 milhões. O quarto lugar foi a Revista Oeste, com quase R$1 milhão. O que significa isso? Significa que as informações veiculadas por esses veículos, que são fake news, serão as informações mais distribuídas pela Meta. E, portanto, na hora da inteligência artificial buscar uma informação, por exemplo, sobre a escravidão, vai buscar informação de quem? Dele, Brasil Paralelo, que diz que a escravidão foi boa para o povo negro. Entendem o perigo que a gente está passando? O perigo e a mídia comercial municiando a extrema-direita. Por que vocês acham que a extrema-direita vai pegar a matéria que diz que o desemprego é menor desde 2014 ou vai pegar a matéria do Estadão dizendo que o desemprego cresceu pelo terceiro mês consecutivo, sem comparar um trimestre com o outro? O que seria o correto? Não, claro que não. Então, é uma espécie de aliança entre esses blogs de extrema-direita, essas produtoras de fake news, e a própria grande imprensa, que acaba entrando nessa onda também. E contra isso é muito difícil o argumento, o cenário, porque não é racional. As pessoas não olham para essa informação e fazem como a gente aqui, um debate crítico, um debate dialético para tentar contextualizar. As pessoas vão pelo imaginário.
A gente não está na época da pós-verdade, embora isso seja uma mentira. A gente está na época da auto-verdade. Essas pessoas que tiveram a cognição pública sequestrada, elas vivem uma síndrome de Estocolmo. Elas gostam do sequestrador, porque o sequestrador, que é o produtor de fake news, confirma o viés dela de mentira, que para elas é uma verdade. Então, é uma lógica de controle do imaginário, não é uma lógica racional. Estou me explicando bem, Sinara? Porque é Sim, muito sim. difícil a gente conseguir aqui, racionalmente, nós dois, que temos uma formação jornalística antiga, somos velhos jornalistas, e a gente sempre trabalhou dialeticamente, né, sempre trabalhou com materialismo histórico, com conceitos racionais, a gente entrar nessa bola dividida, porque essa bola é pelo controle do imaginário. E o controle do imaginário passa por essas questões que eu mencionei. Então, a linguagem é outra. É muito difícil, é uma missão quase impossível, mas a gente tem que entrar nessa bola. A gente tem que entrar nessa guerra semiótica de alguma maneira. Por isso que eu sempre defendo aqui que a gente tente entrar mais pelo campo do simbólico do que pelo campo do racional, porque a gente vai sempre perder, já que o simbólico, o racional foi sequestrado por esse simbólico. E de novo, é uma síndrome de Estocolmo. O pobre votando na direita, né? O negro votando no racista, né? O homossexual votando no homofóbico. Por quê? Porque teve uma pauta sequestrada, uma verdade sequestrada. Então, a gente tem que discutir mais o controle do imaginário. É por onde deve passar as nossas questões. Ô, Felipe, antes da Ivana entrar, vamos falar aqui então sobre o nosso principal assunto da live. Eu quero muito te ouvir sobre isso, que é a articulação do Hang, do Luciano Hang, o velho da Havan, gente, junto com o Tarcísio de Freitas, para favorecer, tentar, né, fazer os chamados embargos auriculares. Já ouviu esse termo? Adorei. Os embargos auriculares são muito famosos em Brasília. Vocês sabem como são? O cara, o advogado, chega no ministro e fala no ouvido. Essa é a maneira que se interfere nos julgamentos e é conhecido nos bastidores do judiciário como embargos auriculares. Coloca a notícia aí, por favor, Gui, do Tarcísio, né? Protegendo o Luciano. O Jorge Seife. Tem aí, Gui? Olha aí, ó. O peso das articulações de Tarcísio junto a Moraes contra a cassação de Jorge Seife. Está aí no embargo auricular, né? Está aí no embargo auricular direto com o Moraes, assim como o Luciano Hang. Conta aí para gente, Felipe. Olha, é o seguinte a situação, não é, no TSE. E aí, por isso que a gente vai sair de Jorge Seife para Sérgio Moro, porque é uma situação análoga, Sinara. O que o Jorge Seife acha? O Jorge Seife acha que tem pelo menos 3 votos garantidos no TSE para ser salvo. Os votos do Cássio Nunes Marques, que foi o ministro do TSE, ministro do STF, que está no TSE, foi indicado pelo Bolsonaro, do Raul Araújo e da Isabel Galotti. E aí faltaria um 4º voto para ele se livrar por 4-3. E aí ele pediu o embargo auricular, como você mesmo disse, ao Tarcísio, para o Tarcísio bater uma bolinha com o Alexandre de Moraes. Né? São amigos. O Alexandre de Moraes, vou lembrar, né, antes de ser ministro do Supremo, foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, depois foi ministro da Justiça do Temer. O Temer tem ótimas relações com o Tarcísio. Então, houve esse pedido para ver se ele mudava de voto, porque, a princípio, o voto do Xandão é pela cassação do Jorge Seife. E aí ficaria um voto de Minerva da Carmen Lúcia. Por enquanto está 3-3, porque a Carmen Lúcia ali, por enquanto, é a esfinge. Ninguém sabe o que vai sair da cabeça dela. Mas ele acha que tem esses 3 votos. É muito preocupante, porque se de repente o Xandão mudar o voto, ou alguns dos outros 2 ministros ligados ao Xandão, significa, Sinara, que o embargo auricular deu certo. E ainda tem o velho da Van. Por que o velho da Van tem interesse nisso? Primeiro, que ele é o principal causador da cassação do Jorge Seife. Ele botou grana ali. Ele botou grana não só na campanha de Jorge Seife, como na do Bolsonaro, como a gente sabe. Ele colocou seus funcionários no paredão para votarem no Bolsonaro. Você lembra disso? Fez reunião com os funcionários. Todo mundo de camisa amarela. Foi, inclusive, multado pelo MPT. É um absurdo que isso aconteça no Brasil e esse cara esteja aí livre, leve e solto. Enfim, e ele tem todo o interesse nisso, porque
se o Jorge Seif for absolvido, é um pouco de absolvição também do velho da van. E aí onde é que entra o Sérgio Moro? E é onde eu quero chegar também. O Sérgio Moro, eu lembro, eu venho falando isso um tempão aqui, que a estratégia dele era sempre adiar ao máximo o julgamento lá no TRE do Paraná, porque ele queria chegar no TSE com outra formação. Porque agora, em junho, sai o Xandão e entra quem? O ministro terrivelmente evangélico. E aí, Sinara, pode ser que o bolsonarismo tenha 4-3. Porque se esses 3 votos, do Cássio Nunes Marques, também indicado por Bolsonaro, do Raul Araújo e da Isabel Galotti, estiverem realmente a favor do Jorge Seif, significa que mais um voto, que é do ministro terrivelmente evangélico, que é o que vai entrar no lugar do Xandão, vai dar sempre 4-3, e eles vão conseguir absorver o Moro. Que é o que o Bolsonaro quer, diferentemente do PL. Né? O Valdemar Costa Neto não, ele quer que o Moro seja cassado, porque ele quer uma nova eleição para poder colocar um cara dele ali. Já o Bolsonaro não, o Bolsonaro quer manter o Moro ali. E como esses caras foram indicados pelo Bolsonaro, é muito provável, então, que o Moro acabe sendo absolvido. Eu venho falando isso sempre. Era para começar o julgamento logo no ano passado, em dezembro. Aí foi adiado para depois do recesso. A gente chegou na fórum, eu estava aqui com a Ana Prestes fazendo o fórum, e a gente chegou a anunciar o começo do julgamento em fevereiro. Não deu. Foi adiado para março, depois para 1º de abril, e foi se estendendo com o pedido de vista. Aí vai chegar no TSE, provavelmente com a nova formação. Foi a estratégia o tempo inteiro e pode dar certo. Pode dar E o que eles certo. querem é formar maioria no Senado. Essa é a verdade. Então, para poder caçar os próprios ministros do Supremo. É esse o objetivo. Exatamente. O Bolsonaro, ele não quer trocar o certo pelo duvidoso, porque no momento o Moro é o certo. Sim. Alguém para entrar no lugar do Moro é duvidoso. Pode entrar outro igual a ele, mas também pode entrar uma pessoa de esquerda, certo? Então, o Bolsonaro está fazendo de tudo para salvar a pele do Moro, porque o objetivo deles é se tornar maioria no Senado, gente. E aí o que suco vai ferver, porque eles com maioria no Senado podem fazer muitas emendas constitucionais. Eles podem transformar a nossa Constituição numa coxa de retalhos, hein, Felipe? Inclusive fazendo aquilo que o Bolsonaro queria fazer desde o começo, que num eventual governo dele, ele tem essa intenção, né, de conseguir se resgatar, porque ele está inelegível, mas a gente sabe que numa formação de Supremo, em que, por exemplo, se vote uma emenda constitucional em que tire do presidente, se o Lula for reeleito, tira do presidente da República a prerrogativa única de indicar ministros e aumenta, como aumentaram na Hungria, de 11 para 21, e colocam um Congresso como articulador para esses novos 10, já teriam a maioria. Estou aqui falando de um plano que não é nenhuma obra metafísica. Sim. É uma coisa que está ali. Há um projeto de lei para isso e já foi testado na Hungria com sucesso. Tudo bem que foi com o ditador húngaro no poder, com o Viktor Orbán no poder, e o Bolsonaro está fora do poder. Mas o poder está quase todo com o Congresso, vídeo que eles fazem com as emendas. Né? Sequestraram o Executivo. Né? O Executivo já não tem o controle do orçamento, é um absurdo. O Legislativo tem controle de 20% do orçamento. Daqui a pouco tem um controle de 100%. Então, eles querem o poder total. O poder total que seria dado se eles conseguirem ter essa maioria no Senado, que na Câmara já tem. Tem um comentário aqui muito interessante. Deixa eu ver se eu acho que já sumiu. Tanto comentário falando que na Jovem Pan... Aqui, Meire Francisco, por acaso passei pela Jovem Pan e lá estão falando da alta do desemprego de uma forma nojenta, sem nem questionar que, apesar dessa pequena diferença, ainda é a menor desde 2014. Não se pode esperar honestidade da mídia comercial, ou da mídia de extrema-direita, se a própria mídia comercial é desonesta, né? A verdade é que quem começou com as fake news foi a mídia comercial. Eu me lembro muito bem da ficha falsa da Dilma, que a Folha jamais desmentiu. Não desmentiu até hoje a história da ficha falsa.